Good afternoon, authors, Congress participants, and members of the academic scientific community. Welcome back to the second South Florida Congress of Health. We will now begin the afternoon with the lecture, COVID-19 or SARS-2, What's Next? And before calling our speaker, I would like to introduce him, Professor Marcelo Moreno. Professor Marcelo Moreno is a virologist, coordinator of the CEDIM, Infectious Disease Sector, Associate Professor, Department of Physiology and Pathology in the Federal University of Paraíba, Brazil. So, welcome, Professor Marcelo, and I wish you a great lecture. Boa tarde a todos. Good afternoon, everyone. Nós vamos fazer a nossa apresentação agora. We are going to start our presentation. Será uma modalidade diferente, But be in a different way, porque nós também vamos aproveitar este material because we are going to take this material para apresentar aos nossos discentes da Universidade Federal da Paraíba. to present for our students of the Federal University of Paraíba. Em primeiro lugar, queremos agradecer First, thank you. o convite para participar Thank you for the invitation to join do Congresso. of this Congress. Existe um erro aqui, logo no início, There's a little mistake que se refere a esses dois pontos aqui. here in this column. O erro é meu. This is my mistake. Seria, na verdade, um ponto de interrogação. It would be a question mark. SARS-2 SARS-2 ou COVID-19? or COVID-19. O que vem por aí? What's next? Será a nossa abordagem hoje. It will be our subject today. Eu prometo a vocês, em poucos minutos, terminar e não me tornar cansativo. I promise you that it doesn't take too long, and it will be everything fine. O CEDIM é um grupo de pesquisa CEDIM is a group, a research group, que investiga, estuda a disseminação de patógenos no ambiente. that studies the dissemination of pathogens in the environment. Apesar... Pode voltar? Oh, can you come back? Apesar de toda a luminosidade e conhecimento, Besides, even if we have all this knowledge que incide sobre o CEDIM e sobre todos aqueles que estudam, investigam, for all people that study this subject, existe a zona escura, a zona da sombra. there's a dark zone, E é esta zona, esta região, and that region que nós procuramos investigar e revelar o que está aqui dentro, aonde os raios não atingem. that we are looking for to show you where the sunlight doesn't go. Bem, o próximo, por gentileza. Next, please. SARS-CoV-2 ou COVID-19, ponto de interrogação. O que vem por aí? SARS-2 or COVID-19, question mark. What's next? O próximo. Next, please. A família Coronaviridae, The Coronaviridae family ela engloba um amplo espectro de vírus, animais e humanos. involves a huge spectrum of animals and humans, Caracterizados aí por uma morfologia bem diferente. characterized by a different morphology. Os vírions, The virions, as partículas infecciosas, the infectious particles, elas podem ser envelopadas, they can be enveloped, como nos coronavírus, as in coronavirus, podem ter essa forma de rim, that can have this kidney form, como nos torovírus, as torovirus, ou essa forma de bastonete ou bacilo, and this bacillus form, como os bafinivírus. as baffinovirus. Esta é a família Coronaviridae. This is the Coronaviridae family.
A partícula ela é cercada por uma estrutura The particle is surrounded by a structure com extremidades distais em forma de bulbos. with its parts in format in bubble formats. Que, na verdade, são as espículas proteicas. Truly, these are the spike proteins. Aqui no coronavírus, lembra uma coroa real. Here in the coronavirus, it seems like a crown, E nos outros também. and others too. Daí o nome da família toda ser chamada de Coronaviridae. That's why its name is Coronaviridae. O próximo. Next, please. Nesse envelope viral, In this viral envelope, né, aqui uma figura esquemática in do this, SARS-CoV-2, in this image of the SARS-CoV-2, estão essas glicoproteínas, we can see these proteins, ou espículas glicoproteicas. these spike glycoproteins. A espícula glicoproteica S The glycoprotein spike S, é ela que dá a aparência de coroa, it's the reason of the crown appearance a morfologia da partícula, to its morphology. quando observamos na microscopia eletrônica. When we observe in the microscopy. O próximo, Next, please. observe Observe here, essa estrutura, in this structure, e aqui estão essas manchas aqui, ó, and these little dark dots mais na superfície, in the surface, são as espículas we can find the spikes, glicoproteicas S, the glycoproteins S, no caso do SARS-CoV. in the case of the SARS-CoV. Também são chamados de peplômeros, We can call peplomers, que significa toga, envelope, do grego. that from Greek, it means envelope. Pode voltar o slide. Can you come back the slide, please? Outras glicoproteínas estão associadas a este envelope. Another glycoproteins are associated to this envelope. São espículas também. They are also spikes. Então temos a proteína E, Envelope protein E, a glicoproteína M, transmembrane glycoprotein M, ainda temos uma proteína associada ao material genético, and we have a protein associated with its genetic material, a nucleoproteína, the protein, nucleoprotein, proteína do nucleocapsídeo, the protein of the capsid. nucleocapsid. Nucleocapsid O protein. RNA And the RNA, é um genoma único it's a unique genome, e um dos maiores aí de vírus RNA, and one of the largest of related to RNA virus de polaridade ou sentido positivo. with a plus sense. Eu gostaria de falar um pouco da imunologia que envolve a glicoproteína S. I would like to talk a little bit about the glycoprotein S, A espícula proteica the protein spike S. S. Os anticorpos neutralizantes Neutralized antibodies que nós produzimos durante as infecções that we produce during the infections ou através dos imunizantes disponíveis or through vaccines são direcionados principalmente para regiões are mainly directed to regions dessa espícula. of this spike. Enquanto a infecção natural induz While the natural infection induce anticorpos da classe IgG antibodies of the type IgG e IgA, and EGA, lembrando aqui remember here, que a imunoglobulina IgG presente no sangue a immunoglobulin IgG, protege os pulmões, it's related to lungs, protects the lungs. enquanto que a IgA, While the IgA que recobre as mucosas, that protects our mouth, protege o nosso trato respiratório superior, protects our up respiratory region. enquanto a IgG While the IgG
impede que o vírus caia, que ele desça para o trato respiratório inferior, para o pulmão. Doesn't allow the virus to go to the lungs, to our lungs. Esses imunizantes, These vaccines, as vacinas, né, the vaccines, não fazem de maneira eficiente, aren't efficient, o que explicaria porque o vírus não vai descer, porque os pulmões estão protegidos, what explain why the virus don't go to our lungs, e aí a pessoa não vai desenvolver as formas severas da doença. and now the person won't develop the severe forms of the disease. No entanto, para essas pessoas vacinadas, imunizadas, But for the vaccinated people, como não tem uma formação eficiente de IgA no trato respiratório superior, as they don't have EGA in the upper respiratory region, há replicação viral aqui there is na a cabeça. Aqui. viral replication, E essas pessoas vão disseminando a partícula viral. and that people will spread this viral particle. Além do mais, isso vai permitir que o vírus continue circulando na superfície do planeta. And it allows that the virus continues being spread through the globe. Sobre a imunologia desses coronavírus, About the viral immunology, a duração exata da imunidade também não é conhecida. we don't know the exact duration of its immunity. O que a gente observa aí, primeira, segunda, terceira e até quartas doses. What we observe, as we can see, the first, second, third, and even fourth doses of vaccines. É um obstáculo para o desenvolvimento de uma vacina. This is a struggle to the development of a vaccine. O slide. Where's the slide? Oh, here. Aí. Obrigado. Thank you. Outra questão relacionada à epidemiologia dos coronavírus Another subject related to the coronavirus epidemiology. é que durante uma epidemia, During an epidemic, no caso a pandemia, in this case, the globe epidemic, the pandemic, todos os segmentos da população são afetados. all the segments of the society are affected. Mas os coronavírus, But the coronavirus, isso já se sabe desde a década de 60 e 70, it's known since the 80s, final do século passado, the end of the last century, que os coronavírus tendem a se espalhar that the coronavirus, they are spread, preferencialmente dentro das famílias. that they are spread preferentially inside the families Ou em ambientes aglomerados. or in with lots of people, a crowded place Nós chamamos de grupos ou clusters. that we call groups or clusters. E foi exatamente isso que a gente observou And that's what we observed no início da pandemia, at the beginning of the pandemic lá na Itália, in Italy, quando houve o que eles chamam de lockdown, when happened the lockdown, e ali, 15 dias depois, and after 15 days, a gente assistia de maneira muito apavorante, né? we watched it in a really terrible way. 1.000 óbitos diários ali na Itália. New deaths, daily deaths in Italy. Observamos também, através de um artigo publicado no Brazilian Journal, We also observe through an article published in the Brazilian Journal, not the Brazilian Journal, o seguinte trabalho: Covid-19 the following work: em atletas COVID-19 in athletes no Campeonato Brasileiro de 2020. in the Brazilian Soccer Championship. O que a gente verificou ali? In 2020, we verified Que a alta taxa de infecção foi observada em relação à população geral, população comum. we observe a high level of infection comparing to the common population, Mostrando para a gente que em 2020 showing us that in 2020, o contágio foi 13 vezes maior dentro desse ambiente esportivo. people were 13 times more infected in this sport environment Quando comparado à população geral.
when we compare to the common population. Próximo, por gentileza. Next slide. Próximo. Next, please. Próximo. Next. Mais um. One more. Depois a gente pode... Aqui. Aí, por exemplo. Antes de 2003, Before 2003, acreditava-se que os membros dessa família, we believed that the members of this family, coronaviridae, né, the Coronaviridae, causavam apenas doenças respiratórias suaves, leves, caused only soft respiratory disease na nossa espécie. in our species. Mas, But com o surgimento do vírus da síndrome respiratória aguda grave, with the emerge of the SARS o SARS, e o MERS-CoV em 2012, and MERS-CoV in 2002, houve então um grande estímulo para pesquisar sobre esses vírus. researchers were stimulated to look for it, more about it. Além do que, And muitos novos coronavírus estão sendo descobertos. lots of new coronavirus are discovered, Algum com potencial zoonótico, and some with a zoonotic potential de passar do animal para a gente, that goes animal through human, causando uma vez ou outra aí surtos que atingem a nossa espécie. that cause little epidemics in our species. Pode voltar agora? Can you go back? Aí. Não, onde estava? The other. Esse, ok. Os primeiros registros da Covid-19 ocorreram aí na cidade de Wuhan, The first register of COVID-19 China, em dezembro de 2019. was in China in 2019. Como a gente pode ver aqui, We can see here, na ocasião foram associados a casos de pneumonia, they thought that were pneumonia. sendo então somente declarada pandemia Only a pandemic case, pela OMS like by the World Organization of Health, somente no dia 11 de março de 2020. only in March 11th of 2020. O que chamou a atenção What calls our attention é que neste momento, in this moment, 5 continentes o vírus já estava presente, the virus was present in 5 continents desde o meado da metade de fevereiro de 2020. since February of the year 2020. E a OMS espera um mês para declarar pandemia. And the OMS waits 1 month to declare the pandemic scenario. Próximo. Next, please. Aí, ok. Esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, The SARS-CoV-2 ele é 80%, ele é geneticamente similar a 80% is 80% similar ao SARS-CoV, to the SARS-CoV, que é o causador da síndrome respiratória aguda grave severa. that's caused the severe acute respiratory disease. Isso foi em 2002 e 2003, Only between 2002 and 2003. que também apareceu na China. That show up in China. Como já disse a vocês, As I said to you, antes de 2003, before 2003, acreditava-se que os membros da família Coronaviridae we believe that the members of the Coronaviridae family, estavam somente associados a doenças leves na nossa espécie, that they were only associated to soft disease in our species. o que a gente chamou aqui no Brasil de gripezinhas. That we call, like in Brazil, like little flu. Mas com o surgimento do SARS-CoV, But with the emergence of SARS-CoV, o vírus da SARS, the SARS virus, com certeza isso mudou, surely it changed, pelo menos para os virologistas. at least for the virologists. Todavia, But em 11 de fevereiro de 2020, February 11th of 2020, a OMS the OMS
estabeleceu um nome Covid-19, establish a name COVID-19, doença do coronavírus a disease of coronavirus de 2019. of 2019. No início havia uma aparente confusão In the beginning, it was a little confusion entre o nome da doença e o nome do vírus. between the name of the disease and the name of the virus. Ao mesmo tempo, At some a time, Organização Mundial de Saúde the health organization cria um nome created a name que já na época eles também, algumas pessoas chamavam de vírus de Wuhan ou vírus chinês. that in that time they used to call like a Wuhan virus. Então, So o nome Covid-19 the name COVID-19 é construído da seguinte forma: is built like in the same way, this way. CO CO de corona, of crown, VI VI de vírus, of virus, D para doença D for disease, e que corresponde e 19, 2019. and 19 referring to 2019. No meu entendimento de alguns outros virologistas, And in my knowledge, according to my knowledge and of another virologists, trata-se de um código para uma doença que também acaba se referindo ao vírus. this is a code to refer to the disease that also refers to the virus. Isso ficou muito confuso no início, That was really confusing in the beginning porque profissionais da área de saúde because health professionals, também chamavam o vírus de Covid-19. they also call the virus as COVID-19. Bem, o que temos atualmente é um código que se refere a uma doença, What we have now, it's a code that refers to a disease, Covid-19. COVID-19. Então, somente um código Only a code. é o nosso entendimento. It's our knowledge. O agente etiológico, The etiology, esse Agent. novo coronavírus, this new coronavirus, o SARS-CoV-2, the SARS-CoV-2, que é 80% similar ao SARS-CoV, there is 80% similar to SARS-CoV, e aí ele recebe a notação, o número 2 no seu nome, that receives a notation with the number 2 in its name, até por conta de sua provável origem, que vem do SARS-CoV, probably because with this probable origin, like comes from the SARS-CoV. Nós acreditamos que deveria o nome da doença receber o mesmo tratamento. We believe that the name of the disease have to receive the same treatment. Seria mais esclarecedor, Would be clear for us. seria uma referência histórica Would be a historical reference para muitos desavisados, infelizmente, for every person that doesn't know da área de saúde, health people. que aqui no Brasil mesmo, em janeiro, fevereiro de 2020, Here in Brazil, January and February of 2020, autoridades sanitárias sanitary authorities, ocuparam TV aberta they were on the TV, de grande extensão no país, like a huge station de grande popularidade, in Brazil with high popularity, com certeza visualizado por milhões de brasileiros, surely visualized by millions of Brazilians, dizendo que não havia que se preocupar. that don't worry about it. Teve um que disse que, olha, se preocupa com a camisinha no carnaval, o preservativo. You have to worry about the condom in Carnival. Então, So nós entendemos que, ao invés de chamar de Covid-19, we understand that instead of calling COVID-19 para essa questão histórica e referencial, for this historical point, deveria ter sido chamada de SARS-2. would be called SARS-2. Talvez se a OMS Maybe if the organization utilizasse essa nomenclatura, we use this name, maybe if the WHO use this name, ajudaria esses profissionais aí desavisados, né? would help these professionals, unknown professionals, Ao invés de chamar de Covid-19, instead of calling COVID-19.
ser chamada de SARS-2. will be called like SARS-2. Aí ajudaria eles não esquecerem que houve uma SARS, They wouldn't forget that there was a SARS houve uma MERS. and there was a MERS. Outro fato interessante Another interesting fact é que o ciclo de transmissão, a cadeia de transmissão, the transmission cycle, ela foi fechada tanto para o SARS-CoV quanto para o MERS-CoV. it's closed to the SARS-CoV and the MERS-CoV. O hospedeiro que mantém na natureza aqui um morcego, And we can see here the bait que passa para um gato selvagem, that transmit to a wild cat, chamado civeta, Civita, e aqui o morcego que tem como intermediário o camelo. and here we can see this animal that is the intermediate animal E acidentalmente atinge a nossa espécie. that accidentally achieves our species. Ok. No caso da SARS-2, In case of SARS-2, vou evitar falar Covid-19, I will avoid speaking COVID-19. até a presente data, Until now, não se sabe qual o animal que mantém esse vírus na natureza. it's not known which animal maintains this virus in the environment. Não foi isolado de nenhum animal intermediário, It wasn't isolated from any intermediate animal, tipo pangolim, like the pangolin, ou mesmo qualquer animal reservatório morcego. or, for example, the bat. Nada sabemos We know nothing sobre a origem do SARS-CoV-2. about the origin of the SARS-CoV-2. Temos um trabalho que publicamos em 2021 There is a work that we published in 2021, e and, algum ouvinte querendo, a gente disponibiliza and if you want, we can available this Ecologia do vírus, SARS-CoV-2, the virus ecology of SARS-CoV-2 e o estado atual da Covid-19, and the nowadays state of COVID-19. onde existe a nossa proposta And there is our proposal dessa nomenclatura. of this name. Acreditamos que o nome é importante. We believe that the name is important. No caso SARS-2, In the case of SARS-2, este nome seria estratégico. this name would be really useful. Avisaria a muitos Would tell a lot of people que não estamos lidando tão somente com uma gripezinha, that we're not dealing with a little flu, mas algo que já matou, por exemplo, em 2002, 2003, but a disease that killed, for example, in 2002 and 2003, cerca de 800 pessoas, around 800 people. mas com a elucidação But with this clear form da cadeia de transmissão, of this cycle of transmission, foi possível quebrar a transmissão. it was possible to break the transmission. Bem, Well, espero ter sido claro nessa parte. E finalizando, and I think, I hope I was clear in this part. And finishing, a grande pergunta e a última pergunta da nossa proposta hoje, e eu espero não cansar mais vocês. we have this last question. O que vem por aí? What comes next? Coronavírus, como a gente pode ver, pode ser transmitido de animais para nós. The coronavirus, as we can see, can be spread through animals to humans, O que gerou muita suspeita sobre alguns animais no início. what we suspect about some animals in the beginning. Como eu já disse, né? As I said, Alguém já falaram na época, tem cobra, pangolim. they thought in that time like snake or pangolin. Inicialmente, Initially, acreditava-se que o morcego era o reservatório natural, they thought that the bat was the beginning, like the reservatory, como aconteceu na SARS. like in SARS. Foi mesmo admitido um novo hospedeiro intermediário, eu já falei aí. Mas até hoje nada sabemos sobre a origem. But today, we know nothing about its origin. Embora o SARS-CoV-2 Even if the SARS-CoV-2 esteja no subgênero is with subgender,
Sarbecovírus, Sarbecovirus, o seu protótipo genético ainda não foi isolado ainda. its prototype genetic, it wasn't isolated yet. Pode ir para o próximo? Next, please. Pode, próximo. Next, please. Mais uma vez, One próximo. more. Pode ir para o próximo. Next. Pode ir, que qualquer coisa eu volto. Vai, Okay, you can go. pode ir. Daqui a pouco... And here. Stop, para aí. Daqui a pouco eu volto And soon I will come back naquelas ilustrações. to that image. O que se observa aqui What we can see here. é que aqui é o genoma, Here it's the genome, uma representação esquemática a representation da espícula S. of the spike S. Duas regiões aqui chamam a atenção. Two regions calls our attention. São regiões de clivagem. It's cleavage regions. São proteases, são enzimas It's enzymes que estão na célula that are on the cell e vão cortar, quebrar and will break um pedacinho da espícula S a little piece of the S spike para expor to show pedaços hidrofóbicos little particles, hydrophobic particles, que vão entrar dentro da membrana plasmática, that will go inside the plasmatic membrane, promovendo promoting a fusão do envelope do vírus, que ele é um vírus envelopado, the fusion of the viral envelope com o envelope, no caso, a da membrana celular, a da célula. with the cell membrane. E o que chama a atenção What calls our attention no SARS-CoV-2 in the SARS-CoV-2, é que exatamente nessa região de clivagem, in this cleavage region que proporciona a entrada do vírus dentro da célula, that allows the entrance of the virus inside the cell, diferente de todos os outros coronavírus, different of all others coronavirus, e exatamente aqui and exactly here existem there are 4 aminoácidos 4 amino acids que não estão that they are no genoma in the genome, das proteínas S the protein S genomes dos outros vírus. of other virus. É algo único. This is unique. E é exatamente nessa região que vai promover And this region will promote a entrada do vírus the entrance of the virus à célula. to the cell. Aí fica a pergunta: And here is a question. quem colocou a tartaruga, Who put the turtle? quem colocou a tartaruga em cima do poste? Who put the turtle like inside the wall? On the wall. Vamos voltar para ver a ilustração disso? Vamos voltar, por Let's go gentileza? back, please. The slide. Slide, pode voltar? Volte. Back, please. Back. 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 Oh, ok. Forward. Ok. Aqui, one moment. Aqui é o início. Here's the beginning. É o início. Lá vem o SARS-CoV-2 com a sua espícula S. Here comes the SARS-CoV-2 with its spike. Aqui, a membrana celular. Here the cell membrane. Vai ocorrer a interação do vírus So here you can see the interaction com a célula. with the virus to the cell. Próxima. Forward, please. Pronto. Here. Não, para. Para. Stop. A proteína S agora vai interagir The S protein will interact com proteínas da membrana. with membrane proteins. Aqui em verde é a proteína S. Green is the S protein. Em roxo, And purple proteínas que estão ancoradas na membrana. and membrane proteins. Aqui também, que cor é essa? Tijolo? Orange. Orange. Isso, ok. Próximo. Next. Começa a interação. It begins the interaction. Ligante e receptor. We can see the ligation between both. Próximo. Next. Agora, essas
proteínas aqui de cor laranja This orange protein, estão se aproximando da espícula S. they get closer to the protein S. São proteases. They are proteases. Elas vão clivar naquela região They will cleavage in that region que eu acabei de mostrar. that I showed you. Próximo, Next, ó, sítio catalítico. the catalytic region. Próximo, Next, atuação dessas proteases de cor laranja. we can see the proteases working. Próximo. Observem que pedaços aí da proteína S estão saindo. We can see that little parts of the S protein are getting out. É a clivagem This is the cleavage dessas proteases presentes na membrana celular. of these proteases present in the cell membrane. Próximo, por favor. Next, please. Parece que está tirando a roupa. It seems like they are getting out their clothes. Próximo. Next, Pronto. Algumas alterações incríveis vão continuar acontecendo aqui. some changes will occur here. Esse pedaço da proteína S foi embora pela clivagem. This piece of the S protein will go away by the cleavage. Agora, um pedaço hidrofóbico Now a hydrophobic piece vai interagir com a membrana celular. will interact with the cell membrane. Lembre que essa clivagem foi exatamente naquela região que eu mostrei a vocês. Remember that region that I showed you. Próximo, Next, próximo. next. Tipo um arpão. Like an arrow. Próximo. Próximo. Next, Próximo. next. Percebam Look, a aproximação tanto do envelope viral we can see that the viral envelope is getting com a closer membrana plasmática. with the cell membrane. Isso é uma etapa importante para que o vírus entre dentro da célula. This is an important step so the virus can get inside the cell. Eu espero que vocês estejam entendendo. I hope you guys are understanding. Essa clivagem é essencial This cleavage is essential para melhorar a eficiência de entrada do vírus to improve the efficiency of entrance of the viral dentro da célula. inside the cell. Próximo, Next, próximo. next. Observe a fusão. Observe the fusion. Próximo. Next. Agora não se sabe quem é quem. And now we don't know who is who. Próximo. Next. Pronto. That's it. O genoma já está lá dentro. The genome is inside. O vírus foi internalizado. The virus was internalized. Essa etapa é essencial. This step is essential. Observe agora Observe now que aquelas glicoproteínas virais that viral glycoproteins, fazem parte também they are also da membrana plasmática. of the cell membrane. Alguns chamam isso de as marcas do pecado. They call this like the sin marks. Isso mostra que a célula está infectada pelo vírus. It shows that the cell is infected by the Isso é virus. muito importante para a resposta imunológica, This is really important to the answer immunologic answer. para que a célula infectada seja destruída. So the infected cell will be destroyed. Próximo, Next, só um instante. one moment. Ó, é essa região que é clivada, This region is cleavage, chamada região da furina, e é onde the furin region, exatamente and exactly estão aqueles 4 we aminoácidos can find that 4 amino acids que não são encontrados em nenhum outro coronavírus. that we can't find in any other coronavirus. Por isso fica a pergunta: That's the question. esses vírus parecem que estão super adaptados a nós. This virus seems to be very adapted to us. Como? How? E quem botou And who put a tartaruga the turtle em cima on do poste? the window? The wall. I'm sorry. Próximo, por gentileza. Next, please. É uma figura, uma representação do que a gente já falou, a clivagem. The representation of the cleavage.
o chamado sítio da furina. the furin region. Existem outras proteases também que vão participar. There are another proteases that will join this process. Se isso não acontece, If it doesn't occur, não há entrada do vírus dentro da célula. that there's no entrance of the virus in the cell. Próximo, Next, mais uma vez, uma representação esquemática. one more time, an image. Na clivagem, In the cleavage, esse domínio aqui, S1, this S1 domain, é arrancado it's get out, e o domínio S2, and the second domain, tipo um arpão, like an arrow, entra dentro da membrana da it's célula. inside the membrane. Ok? Próximo. Next, É uma das primeiras imagens do Instituto Oswaldo Cruz, the first image of Fiocruz do vírus isolado. of the isolated virus. Próximo. Next, Mais uma vez, a figura do vírus da coroa, no caso aí o SARS-CoV. Próximo. we can see the crown image. Aqui são as primeiras imagens Here is the first image feitas por June Almeida. made by June Almeida, O vírus da coroa, the virus of the crown, na década de 1960. in the 60s. Na época, In that time, o trabalho dela foi até recusado, her job was refused porque falaram que isso não era um novo vírus, era o influenza, o da gripe. They thought that would be the influenza virus. Próximo. Next, Muito extrovertida ela, parece uma menina que faz arte, né? O sorrisinho dela. very kind. This is Ah. her face. Até chegar a 1960, décadas antes, ela já trabalhava com vírus. A decade before, until the 60s, she worked with the virus. Esses trabalhos devem ser registrados. These jobs must be registered. Próximo. Next, E aqui, para não haver confusão, and here, so we won't have confusion, mas para confundir, but to confuse, na figura de cima, um coronavírus. in the upper image, we can see the coronavirus. E na figura de baixo, o vírus influenza. And down here, we can see the influenza. Parecem dois vírus da coroa, They send both virus porque todos os dois têm espículas. because both of them, they have a spike. O de cima é a espícula S, We can see up the spike, the S spike, uma glicoproteína viral. a glycoprotein, a viral glycoprotein, E o de baixo, and down here ele também tem espículas glicoproteicas. it also has spikes, glycoprotein spikes. No caso, hemaglutinina In this case, hemagglutinin e neuraminidase. and neuraminases. Mas os dois têm espículas. But both have spikes. Próximo. Next, Mais imagens aí dos Estados Unidos, do CDC, more images of the CDC em março de 2020, in March of 2020 do vírus da coroa. of the crown virus. Não basta incriminar, It's not, we can't judge them. tem que encontrar o patógeno We have to find the agent no enfermo, no doente. in the sickness people. Senão, If not, vamos ter relatos que escutamos aqui no Brasil. we'll have some cases Algumas pessoas falaram isso, that some people in Brazil, que, por exemplo, o seu pai infartou that your dad had a stroke, e depois foi ver lá no atestado de óbito, a causa da morte foi Covid-19. but the cause of the death was COVID-19. Isso não é bom, This is not good. de forma alguma. Not at all. Próximo, Next. próximo. Bem, aqui um breve comentário. A little commentary. Por conta de erro do Google Tradutor, Because this was a Google Translate mistake. que não tem culpa disso. It's not his fault. Como eu acabei de falar, Like I said,
tanto o influenza vírus como o vírus da coroa têm espículas. So influenza virus and the coronavirus, they both have spikes. E aí houve essa tradução incorreta, proteína spike, So we can see this wrong translation, like protein spike. quando na verdade spike é espícula. And spike is a spike. Não é um nome, é um substantivo. It's not a name, it's a noun. Aí quando coloca lá no Google Tradutor, há essa confusão. There's a confusion when you go to Google Translate. O que eu posso dizer para vocês What I can say to you guys é que outros coronavírus nesse momento estão evoluindo, estão circulando até silenciosamente. we can affirm that other coronavirus are spreading in the earth E causando infecções leves na população, and causing soft infections in the population. podendo evoluir para formas mais graves, mais severas. But they can be developed to severe forms. Devemos sempre continuar alertas. We must be aware. Nenhum decreto, nenhuma caneta Any law pode can impedir change o fim de uma pandemia ou epidemia. can tell if it's beginning or it's end of a pandemic scenario. O melhor que pode acontecer, The best that can happen, por exemplo, a pressão seletiva oriunda dos imunizantes, for example, the pressure selected of the vaccines poderá empurrar esse vírus para ele se tornar sazonal, that can push this virus to become periodic, semelhante ao que acontece com influenza, as in the case of the influenza virus, que anualmente that every year as pessoas, determinados grupos, certain groups têm que tomar as vacinas para a gripe aqui no Brasil e no mundo. they have to take the vaccines here in Brazil and the world. E aí esses coronavírus aí vão acrescentando, né, o seu papel And this coronavirus will adding de sempre nos deixar em alerta. their job to make us aware. Porque antes de um vírus pandêmico como esse, Before a pandemic virus like this one, os sintomas respiratórios, o chamado resfriado, the flu são mais ou menos associados com 25% de coronavírus. they're associated with 25% of coronavirus, 50% com rinovírus 50 with rhinovirus, e o outro restante aí vamos deixar para o influenza e outros agentes aí. and the other rest is with influenza and the other virus. Mas nunca podemos esquecer, But we can't forget, de forma alguma, and not at all, é essa mensagem, is this message. que esses coronavírus estão transbordando para nós. This coronavirus are spreading to us, E o risco iminente and there's a risk de surgir o SARS-CoV-3 to emerge the SARS-CoV-3. não é se vai, é quando vai acontecer. It's not if it's going to happen, Porque- but when, Porque isto é certo. because this is certain. Não há mais como voltar. There's no back. Começou lá em 2002, It started in 2002, 2012. 2012. Não sabemos até hoje o que significa 2019, We don't know what 2019 means, porque a cadeia de transmissão because the transmission não foi solucionada. is not solved. E o que vem por aí, And what's next? nós não sabemos ao certo, We don't know surely, mas devemos ter cuidado. but we have to be aware. Vamos ter que mudar nossos hábitos. We have to change our habits. Diversos hábitos vamos ter que procurar mudar. We have to change lots of habits. De repente, Maybe grandes transformações huge transformations, estruturais structural transformations, em diversas áreas, como lazer, vida pessoal, like our own life, our personal life, comportamento, distanciamento. behavior, distance between people. Se devemos preencher totalmente, por exemplo, um supermercado ou um cinema. If we have to ground a supermarket, a cinema,
uma questão de respeito. With a respect, Devemos falar tão próximos às pessoas? we talk too closely to people? E a questão da máscara And the masks, se encerra com uma caneta? it finished with a pencil? Eu penso que não. I think not. Eu agradeço a todos. Thank you so much, everyone. Mais uma vez eu agradeço o convite I thank the invitation para ter a oportunidade to join de compartilhar essas ideias. and have the opportunity to share these ideas. Muito obrigado você, participante do congresso. Thank you so much, you participants of this Congress. Muito obrigado você, discente, que está assistindo agora ou vai assistir depois. Thank you, student that's watching now or will watch later. Um forte abraço. A big hug. Okay, so if you have any questions, participants, please, you can use the chat. On behalf of our editor-in-chief, Professor Edilson Antônio Catapã, South Florida Publishing thanks you, Professor Marcelo, for your participation and availability to deliver this lecture here in our event. Thank you very much.